Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. E eu quero já diante de mão já te desejar um feliz 2021, porque no próximo domingo que nós nos encontrarmos, já vai ser 2021. Então que esse próximo ano seja um ano repleto de bênção para você, para a sua casa e toda a sua família. E que a graça do Senhor Jesus esteja sobre vocês. Amém? Bom, esse ano de 2020 foi um ano muito complicado, um ano aí de muito sofrimento, um ano de muita tristeza para muitas famílias aí. Entre pandemia, muitas calamidades também aconteceram durante esse ano, muitas tragédias aconteceram, chuvas, então foi um ano muito complicado. Talvez o que mais ressaltou esse ano foi a pandemia, mas fora a pandemia tiveram várias outras situações aí que gerou sofrimento. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre sofrimento, O tema desse estudo de hoje é quando a adversidade é o sofrimento e como que a gente vence essa adversidade, quando ela é o sofrimento. Bom, nós estamos na lição de número 11 e o texto que nós vamos usar como texto base é Lamentações, no capítulo 3. Enquanto você abre aí, no livro de Lamentações, capítulo 3, eu quero falar com vocês um pouco sobre essas adversidades. Lembra em Beirute, no dia 4 de agosto de 2020? Bom, vou estar lendo para vocês aqui. No dia 4 de agosto de 2020, o mundo foi surpreendido com uma grande explosão que abalou Beirute, capital do Líbano, deixando mais de uma centena de mortos, mais de 5.000 feridos, mais de 3.000 desabrigados. Apesar do diretor-geral da alfândega e o gerente do porto alertarem repetidas vezes sobre o perigo de se manter o nitrato de amônia sem medidas de segurança exigidas, o alerta foi ignorado. O motivo da explosão foi o mau armazenamento do nitrato de amônio, que é usado como fertilizante e na fabricação de explosivo. Comparando o que aconteceu com as cidades de Beirute e Jerusalém, vemos que ambas foram avisadas do perigo. Ambas ignoraram o alerta e ambas enfrentaram o sofrimento. Amém? Então, queridos, nós estamos falando aqui sobre sofrimento. E nós vemos aqui na história, se vocês estão ouvindo aí os gritinhos da Alice, não se preocupe, tá? Ela tá do lado aqui, tá com a mãe dela ali, e ela hoje tá uma benção, tá agitadinha, já tá começando a engatinhar aí, já tá começando a soltar as primeiras palavrinhas, e tá uma benção aí. Mas não se preocupe, Fiquem focados aqui. Bom, nós vemos aqui o alerta que foi dado à cidade de Beirute. E assim como na cidade de Beirute, também foi avisado para Jerusalém, sobre o perigo, da desobediência. Então nós vemos algumas questões aqui sobre alguns sofrimentos que acontecem com a gente, algumas situações que acontecem com a gente por causa da desobediência. Muitos sofrimentos, muitas situações acontecem não porque a gente pecou, não porque a gente errou, mas são às vezes questões naturais, são às vezes questões, às vezes um ente querido vem a falecer, uma tragédia acontece, igual aconteceu uma tragédia onde uma árvore caiu em cima do carro no meio de uma tempestade e ali morreu, o pai.
né? Morreu uma família. Então nós vemos alguns sofrimentos que às vezes são questões naturais, mas nós vemos também sofrimentos que nós mesmos causamos para nossa família, às vezes por questões de desobediência e por questões de pecado. E aqui nós vemos essa situação lá em Lamentações capítulo 3, nós vemos Jeremias, né? Tudo indica que o livro de Lamentações foi escrito por Jeremias, né? Então nós vemos aqui Jeremias falando no livro de Lamentações, se lamentando pela queda, se lamentando, né, pela destruição de Jerusalém. O livro de Lamentações é um livro escrito, o nome já diz, Lamentações, né, um livro de lamento, um livro onde Jeremias ele começa a abrir o coração, rasgar o coração para Deus por causa da angústia que ele estava vivendo. Então, Lamentações capítulo 3, amém? Essa versão que eu vou estar lendo é uma versão mais atualizada, a tradução na linguagem de hoje. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a mão me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e minha pele e quebrou os meus ossos em volta de mim. Ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão, como se eu tivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho e me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim alvo de suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram furando minha carne. O dia inteiro as pessoas riam de mim, elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel, até eu não poder mais. Ele esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e me esqueci do que é fidelidade. Não tenho muito tempo de vida. A minha esperança no Deus eterno acabou. Eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor de Deus, o eterno, não se acaba, e sua bondade não tem fim. Esta bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Deus eterno. Versículo 24. Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. Somente até aqui. Queridos, aqui esse texto de Lamentações, nós vemos Jeremias. Tudo indica que foi Jeremias que escreveu esse texto. Então, Jeremias ele se encontra, o contexto que ele se encontra aqui é um contexto onde é o final, a queda de Judá, a queda de Jerusalém. Então, é um momento de muita angústia, não só para ele, mas para toda a população. E aqui Jeremias ele vem abrindo seu coração, ele vem rasgando a sua alma aqui para Deus aqui e vem se derramando em lágrimas, né, ao Senhor. Então nós não podemos até mesmo comparar esses livros, né, Salmos, Lamentações, são livros poéticos. E os livros poéticos nós não podemos comparar, analisar da mesma forma que são escritos os livros históricos, né, da forma que são escritas as cartas paulinas, os evangelhos. Nós não podemos analisar da mesma forma. Por isso que esse texto é um texto que nós temos que estudar, um texto que tem que ser analisado
né, com paciência, porque a forma que ele é escrito, né, você vê ali, Deus esfregou, né, o meu rosto no chão, quebrou os meus dentes. Então são formas que o autor ele escreve, ele quer expressar o seu sentimento. Então são expressões de sentimento. Então mais para frente nós vamos estar estudando um pouco, né, esses versículos para poder entendermos melhor, tá? Mas vamos lá aqui no início, na introdução, que eu quero te introduzir nesse estudo. E o primeiro ponto que eu quero identificar nesse estudo é o sofrimento como castigo de Deus. Bom, Deus nunca quis e não é a vontade de Deus castigar ninguém. Deus não é um ditador, Deus não é aquele homem que fica lá de cima jogando raio nas pessoas, igual às vezes a gente vê num desenho, um desenho animado, né? Você vê lá, não sei qual desenho que é, mas foi um desenho animado que eu vi, e nesse desenho passava Deus no trono jogando raio nas pessoas. Então tem muitas pessoas que vê Deus assim, dessa maneira, como um ditador, como um Deus que fica castigando todo mundo, um Deus severo. Não, Deus não é isso, né? Deus é um Deus de amor e sempre quis, e a vontade de Deus é que o povo vivesse sempre debaixo da sua plenitude, debaixo da graça dele. Porém, Deus ele fez diversas promessas para o homem, né? Fez diversas promessas para a raça humana. Só que essas promessas, ela vem também seguida, né, de obediências, né? Se você obedecer, se você for lá em Deuteronômio, no capítulo 28, você vê diversas promessas que Deus fez para o homem, né? Porém, essas promessas são seguidas de obediência. Então, se nós obedecermos a palavra do Senhor, se nós obedecermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, com certeza nós teremos bênção. E aqui, Israel, ele foi avisado de várias maneiras, né? Os profetas avisaram, né, Israel, avisaram aqui o povo de Judá, que haveria um castigo, que haveria, né, um grande povo que ia dominar essa nação. Porém, o povo não estava nem aí. O profeta falava, a mensagem entrava por um ouvido e saía no outro. Muito parecido com a situação que nós vivemos hoje. Quantas das vezes nós pregamos, falamos, e pessoas ouvem a mensagem, né, mas parece que ela entra no ouvido e sai por outro lado. Então aqui, Jeremias, ele começa a profetizar e começa a falar para o povo, começa a ensinar o povo. Só que o povo não estava nem aí. As pessoas, os governantes, né, eles faziam aliança com os outros povos, achando que por ele fazer essas alianças, né, muitas das vezes eles iam conseguir combater esse grande reino, que era o reino da Babilônia. E aqui você vê diversos povos, por exemplo, os filisteus, eles tinham o grande poder de dominar o aço. Eles conseguiam fazer espadas mais fortes, conseguiam fazer escudos mais fortes. Então, por esse fato, né, desses povos ter alguns argumentos, ter alguns artifícios a mais que Israel, o que Israel começou a fazer? O que os governantes, os líderes começaram a fazer? Não, vamos fazer aliança. Porque quando vinha a Babilônia, quando vinha esse grande exército, nós vamos formar um só exército e nós vamos conseguir combater a Babilônia. Só que quando chegou a Babilônia e dominou, devastou, né, toda aquela região, todos aqueles povos, essas pessoas, esses povos que fizeram aliança com Judá, essas alianças foram quebradas. E aí o que aconteceu? Esses povos, né, começaram a saquear Judá. Ou seja, o povo, né, Judá, Israel, aquele povo que, em vez de buscar o Senhor, em vez de buscar a Deus, que Deus nunca ia falhar,
né? Porque se o povo se arrepende, se o povo confia certamente no Senhor, né? Deus com certeza não ia abandonar o povo, mas o povo decidiu o quê? Confiar na pessoa que estava do lado. Muitas das vezes, querido, nós também somos assim. Às vezes nós vemos num político, vemos nas pessoas do lado, não, que fulano vai me ajudar, e se esquece de buscar Deus. Não, que o político vai me ajudar, que o político vai fazer isso por mim. E às vezes você acaba esquecendo de buscar, né, o verdadeiro Deus, o verdadeiro, né, que pode mesmo dar o recurso para você. Pode abrir uma porta de emprego, pode trazer a cura, né? Tem pessoas que ficam esperando um político conseguir algo, por exemplo, uma consulta, para que aquela pessoa receba uma consulta, receba uma operação e ser curado. Por que não pede para Deus? Né? Clama a Deus, confia no Senhor, que eu creio que Deus pode fazer muito mais do que o homem. Então a situação que Israel vivia na época era mais ou menos isso. Eles confiavam nas pessoas, eles confiavam nos povos. E aí a Babilônia veio, né, derrotou todo mundo, e aí Judá, né, ficou a ver navios. Ou seja, pessoas foram mortas, eram jogadas nas ruas, né, as crianças eram mortas. Muitas das crianças às vezes estavam servindo até mesmo de alimento, de tão escassez que estava acontecendo naquela época. As meninas, as jovens eram forçadas, então era uma situação totalmente extrema, era uma escassez completa. O templo foi destruído, ou seja, Judá, Jerusalém, ela foi devastada, e aí o povo foi feito cativo. Amém? Então, por que aconteceu tudo isso? Por conta da desobediência. A desobediência do povo fez com que eles fossem afligidos. Ou seja, Deus tinha uma promessa, né, de plenitude. Deus tinha uma promessa que Israel nunca seria atacado, porém se obedecesse, porém se mantivesse debaixo dos princípios de Deus. Ou seja, quando nós não nos mantemos debaixo dos princípios do Senhor, quando nós não nos mantemos debaixo daquilo que Deus tem para a nossa vida, nós sofremos consequências. Ah, mas é porque Deus pesa a mão? Não, querido, Deus não pesa a mão, né? Deus, ele eu não vejo Deus como um Deus que quer punir as pessoas, mas eu vejo Deus como um Deus justo, né? Deus é justo, e aquilo que ele fala é lei, aquilo que ele fala é regra. Se ele fala que vai te abençoar, ele vai te abençoar. Mas se ele fala que se você não obedecer, existem consequências, querido, então não desobedece, não. É melhor você obedecer, é melhor você andar debaixo da vontade do Senhor, né, que você vai receber as bênçãos de Deus. Amém? E nós vemos aqui também, no segundo ponto, antes de entrar no segundo ponto, Lamentações capítulo 4, versículo 13. Lamentações capítulo 4, versículo 13. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das manchas dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados de causar a morte de pessoas. Ou seja, é o que eu acabei de falar aqui. Os líderes, os sacerdotes estavam corrompidos, e por conta da sua corrupção, né, fez com que todo o povo pagasse um preço. É claro que existiam pessoas ali que eram fiéis ao Senhor, e por conta dessas pessoas, Deus permitiu, né, que algumas pessoas se mantivessem ainda de pé, né? Deus não permitiu que toda aquela geração, que todo Judá, que todo Israel fosse devastado, porque ainda existia pessoas que eram fiéis a Deus. Amém? Quando o povo de Deus é derrotado, a causa nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza, produzida pelo pecado. Ou seja,
quando nós somos derrotados, quando você perde uma batalha, quando o povo perde uma batalha, não é por conta que o inimigo é mais forte, não é por conta, né, que o seu inimigo ele é mais astuto, mas sim por conta das suas fraquezas. Ou seja, o pecado, né, a desobediência, ela faz uma separação. A Bíblia nos ensina, né, que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. E quando existe pecado, né, não é que Deus se afasta, mas nós que nos afastamos do Senhor. Nós nos recolhemos, né, assim como Adão e Eva lá no Éden, eles pecaram e eles tentaram se esconder de Deus. Assim é o homem, também quando peca, a tendência dele é afastar do Senhor. Mas Jeremias ele vem falando lá no capítulo 21 que no meio de todo aquele sofrimento ele se lembra do Senhor. E aí, por conta dele se lembrar das misericórdias de Deus, aí vem a esperança. Amém? Então, muitas das vezes, querido, quando as batalhas, né, estão sendo perdidas, não é porque o teu inimigo ele é mais forte, mas é porque às vezes o pecado, né, a desobediência tem tomado conta da sua vida, e isso está te fazendo enfraquecer, porque o teu Deus ele é poderoso, o nosso Deus ele é poderoso para vencer todas as batalhas. Segundo ponto, Deus não nos permite escolher as consequências, ou seja, a vontade de Deus é sempre que nós estejamos debaixo de sua promessa e debaixo da sua vontade. Vejamos o preço que o povo de Judá pagou por afastar-se de Deus. Suas orações não eram mais respondidas. Mesmo quando gritando e clamando por socorro, ele ignorava a minha oração. Esse é o versículo 8. Isaías 59, 1 e 2 declara: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separações entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconde o rosto de vós, de modo que não vos ouve. Então, querido, a mão do Senhor, né, aqui está falando que a mão do Senhor ela não está encolhida para que não possa te abençoar, e nem o ouvido do Senhor, né, está tapado para que não possa ouvir. Ou seja, muitas das vezes, né, as pessoas clamam, nós clamamos, Deus me abençoa, Deus me honra, Deus ouve o meu clamor, e às vezes parece que Deus está surdo, às vezes parece que Deus não está nos ouvindo, mas Deus sempre ouve o nosso clamor, Deus sempre ouve, né, a nossa oração. Porém, a ação de Deus vai depender daquilo que nós fazemos. Como tem sido a sua oração? É um momento de reflexão. Como que você ora a Deus? A sua oração é uma oração onde que você apenas pede, mas é uma oração onde que você se arrepende? Né? Como está a sua vida com Deus? Não adianta, às vezes, nós clamarmos a Deus e buscarmos a Deus se existe ainda pecado, se ainda existe maldição, se existe ainda algo que precisa ser eliminado de nossa tenda. Eu ouvi falando isso aqui agora, eu lembrei daquele texto onde quando Naamã, eles vão, o exército de Israel, né, vai até Jericó, e ali eles conseguem derrotar a cidade de Jericó, e Deus fala assim: não pegue nada de Jericó, nada. Só que Naamã, o que Naamã faz? Ele pega ali um tesouro, pega algumas coisas de Jericó e leva para debaixo da tenda. Ou seja, ele guardou o pecado. E aí Israel, ele foi atacar uma cidade, né? A cidade de, se não me engano, de Ai. Era uma cidade pequena, uma cidade muito pequenininha. E quando eles foram atacar aquela cidade, né, eles foram derrotados. E aí Josué não entendeu nada.
né, eles derrotaram uma grande cidade, né, Jericó, né, onde as muralhas eram enormes, que era praticamente impossível, né, de ser derrotada aquela cidade, e eles conseguiram derrotar com a mão de Deus. Mas aí uma cidade pequenininha, onde 3.000 homens de guerra foram derrotar a cidade, eles foram derrotados, Israel foi derrotado, Josué não entendeu nada, e ele começa a orar a Deus, começa a buscar o Senhor. Por que, né, daquela derrota? Ou seja, ainda existia pecado. Queridos, enquanto nós não eliminamos todos os pecados que existem na nossa vida, nos arrependemos de fato, às vezes a nossa oração, nós oramos a Deus, né, mas às vezes Deus vai ficar inerte, porque Deus ele não vai agir enquanto não houver arrependimento. Deus não vai agir na sua vida, na minha vida, enquanto não houver de fato um arrependimento genuíno. Vamos continuando lá. Abandono. Me despedaçou e me abandonou. Versículo 11. Não há sentimento mais desolador que sentir abandonado, e ainda mais quando o motivo é a infidelidade. De um lado, o povo de Judá tinha lembrança dos atos de Deus em busca de salvar, em buscar e salvar. Do outro lado, o futuro incerto e tenebroso por causa da desobediência. Vergonha. Transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para as canções e para suas canções o dia todo. Versículo 14, que está isso aí. A vergonha é um sentimento que ocorre quando a pessoa vê os seus valores, são negados por ato errado. Se eu passo minha vida pregando integridade, verdade, e de repente faço algo que contraria a minha pregação, passo a sentir vergonha e ser motivo de escárnio. Ou seja, querido, a nossa vida ela é um testemunho. A nossa vida, ela de fato, as pessoas estão nos olhando a todo momento. Quando você se declara ser um cristão, né, você é alvo. As pessoas olham para você como referência. E você tem uma pregação, você tem um discurso, você tem a sua fé. E quando você faz algo diferente daquilo que você prega, daquilo que você ensina, as pessoas olham para você, né, e falam assim, poxa, mas ele pregava isso, ele pregava fé, ele pregava integridade e agora está fazendo algo totalmente diferente, né? Então as pessoas podem, né, vir julgar você, as pessoas podem, né, às vezes até mesmo zombar de você, porque agora você está fazendo algo que você não fazia antes. Então nós temos que a todo momento vigiar os nossos passos. A palavra de Deus fala, ai daquele que trouxer escândalo à minha palavra. Amém? Você que é cristão, você que é servo de Deus, vigie os seus passos, né? Se mantém firme na sua posição. Amém? Falta de paz. Afastou a paz de mim. Esqueci-me do que seja a felicidade. Versículo 17. A paz é uma experiência que só aquele que vive em comunhão com Deus pode explicar. Podemos comparar a falta de paz interior com a situação de tempo de guerra, quando reina a incerteza. Falta de esperança. A minha força já se esgotou, como também a minha tristeza, como também minha esperança no Senhor. Versículo 18. Que a tristeza, que a desolação, que o pessimismo tomou conta de muitos, o que o futuro reserva a um povo que experimentou grandes bênçãos de Deus, mas não conseguiu manter o padrão espiritual exigido por ele. Esse é um dos preços do pecado, falta de esperança.
Amém, queridos? Então, aqui foi só algumas explicações dos versículos que nós lemos. Terceiro ponto: em meio ao sofrimento é possível ter esperança? Nem todo sofrimento é por causa de nossos pecados. Mas nesse estudo aprendemos que o pecado gera dor e sofrimento. E como ter esperança no meio de tanto sofrimento? Temos que lembrar que Deus sempre está pronto a nos perdoar, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 23. Olha só o que diz a palavra. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor de Deus eterno não se acaba e sua bondade não tem fim. Este amor, esta bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Deus eterno. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Queridos, Jeremias, ele estava passando por um momento de muita angústia e muito sofrimento. E até por um momento, ele, como ser humano, ele acha que não tem mais esperança. Mas de repente ele traz à memória todo aquilo que Deus tinha falado com ele. Ele traz à memória tudo aquilo que ele tinha vivido com o Senhor. E ele começa a lembrar das promessas de Deus. Ele começa a lembrar, que as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Amém? Então, no meio desse grande sofrimento, no meio dessa grande angústia, quando nós lembramos das misericórdias do Senhor e quando de fato nós nos arrependemos de nossos erros, de nossas falhas, a mão do Senhor, ela está sobre a nossa vida. A mão do Senhor, o Senhor sempre estará pronto a nos perdoar. O Senhor sempre estará pronto a estender a mão para aqueles que realmente se arrependem dos seus pecados. Aí vem falando aqui no nosso estudo, o profeta declara que é melhor pensar no que traz esperança. Agora, diz ele, nossa esperança é a misericórdia do Senhor. Ele confia que Deus terá ainda misericórdia de seu povo. O sofrimento do povo era consequência de seu pecado, pois se tratava de um castigo. Por isso não havia do que se queixar. Havia sim do que ser mudado, porque o Senhor não castiga de bom grado. Se não reconhecemos nossas transgressões, não seremos capazes de buscar em Deus as suas misericórdias. Deus age por meio do sofrimento para nos ensinar algumas lições. Agora, vou estar fazendo uma leitura aqui para que vocês possam pensar, e agir. Pensa, analisa e toma uma atitude, tá? A certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. O problema é que Judá cometeu adultério espiritual e cometeu adultério quando buscou seus vizinhos pagãos. Em vez de obedecer a Deus e clamar a Ele por segurança, buscou segurança nas mãos humanas. Que triste situação de um povo que poderia ter vitória, colheu os resultados de suas escolhas erradas, afastou-se do Senhor e perdeu a sua proteção. Muitos são infelizes porque o lugar de Deus em sua vida é ocupado por valores secundários, mas ainda há tempo de voltar para o Senhor, ainda há esperança. Que você possa analisar, que você possa pensar o que tem ocupado o teu coração. Quais são os seus principais valores? Aonde está a sua confiança? A sua confiança está plenamente no Senhor? A sua confiança está plenamente em Deus? Quando nós falamos de esperança, quando nós falamos de esperar no Senhor, de confiar no Senhor, não fala somente, eu vou esperar em Deus, vou confiar em Deus,
mas fala de você confiar plenamente que Deus virá ao seu socorro. Não é você esperar uma resposta, não é você esperar algo imediato, mas é você depositar a sua fé, depositar a sua confiança totalmente no Senhor. Então, querido, que você possa meditar, que você possa pensar nesse estudo, tá? E que se existe algo na sua vida que precisa ser mudado, não entre nesse próximo ano de 2021 com pendências, né, que tem que ser mudada agora. Não espere para 2021, em 2021 eu vou mudar, em 2021 eu vou tomar uma atitude, em 2021 eu vou pedir perdão, em 2021 eu vou me arrepender, em 2021 eu vou parar de beber, em 2021 eu vou procurar ser melhor na minha casa, ser melhor com a minha esposa, ser melhor com os meus filhos. Não, querido, não espera 2021 para você mudar, não. Mude agora. É tempo de mudança, é tempo de arrependimento, é tempo de você entrar debaixo, né, das mãos do Senhor. É tempo de você colher as promessas de Deus. Deus tem infinitamente promessas para a sua vida. E muitas das vezes nós não recebemos, né, as promessas de Deus porque nós não estamos totalmente debaixo da mão do Senhor. Nós não andamos totalmente debaixo da vontade de Deus. Mas quando você anda debaixo da vontade de Deus, quando você anda debaixo das promessas, debaixo do querer de Deus, você recebe as promessas do Senhor. Um exemplo prático disso é quando você oferta. Deus não vai punir você se você deixar de ofertar. Mas quando você traz uma oferta na casa de Deus, existe bênçãos para aquele que oferta. Existe bênçãos, né, para aquele que entrega a semente. A bênção da multiplicação. Amém? É só um exemplo prático. E sem falar nisso, existem muitas outras bênçãos também. Então, querido, que Deus possa estar abençoando a tua vida, né, derramando nesse ano de 2021, né, bênçãos inúmeras sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro a Ti, Pai, pedindo que a Tua mão, ó Deus, ela esteja estendida sobre os Teus filhos agora. Eu creio, Deus, que esta palavra vai fazer mudança no coração de muitas pessoas. Se existem pessoas nesse momento, Pai, que precisa mesmo, ó Deus, de um toque do Senhor, precisa mesmo de arrependimento, que o Espírito Santo agora começa a ir de encontro a cada vida, a cada coração, trazendo à memória todos os erros e todas as falhas, para que haja de fato um arrependimento genuíno. Por isso, meu Pai, vai de encontro agora a cada vida, a cada pessoa, tocando no coração, ó Deus, e trazendo mesmo, ó Deus, à memória todos os erros, para que haja de fato esse arrependimento. E que esse ano de 2021 seja um ano repleto, ó Pai, de bênçãos para a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida e que 2021 seja um ano de muita paz, de muitas realizações. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Brandearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas
ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê